Olá pessoal, vamos começar a, a estudar essa parte que corresponde a microfones, tá certo? Microfones, a microfonação, enfim. Eu devo começar dizendo que eu já gravei essa aula, eu acho que umas 2 vezes, e não deu certo por alguma coisa. Ou truncou, uma vez truncou no programa que eu estava gravando, então eu perdi. Outra vez eu fui partir porque ficou muito grande e aí só consegui aproveitar uma parte, porque a outra parte não subiu também para o canal. Então eu estou dizendo isso porque caso eu tenha dado informações duplicadas, né? Ou seja, caso algum dos vídeos anteriores que eu já lancei eu tenha já falado as coisas que eu vou falar aqui, então eu peço a vocês que desculpem e desconsiderem, tá certo? É melhor sobrar informação do que faltar. Então eu vou ter que fazer isso aqui tudo de novo do início, tá bom? Então eu só queria contar com essa compreensão de vocês. Essa aula é bem longa, então eu também vou tentar aqui já, depois de apanhar muito, eu já entendi que eu vou ter que cortar essa aula aqui em partes menores, então ela vai ter provavelmente 3 partes, tá certo? Vai ser microfones 1, 2 e 3. Bom, pode ser que isso também mude, porque pode ser que daqui a pouco eu entenda que um outro funcionamento ou uma outra maneira de colocar seja melhor. A gente está aqui nesse semestre, está todo mundo testando coisas, testando possibilidades, na verdade. Então, mais uma vez eu vou apelar para a compreensão de vocês. Mas vamos lá. O assunto é microfones, funcionamento e características, tá certo? Nós vamos ver tipos de microfones e seu funcionamento, características fundamentais deles e acessórios para microfones. Antes de mais nada, eu imagino que vocês, em seus projetos, vocês estejam utilizando, em sua maioria, microfones de celulares, não é isso? Pois bem, é importante que você procure o tipo de aparelho do seu celular. Depois dessa aula, você vai procurar o tipo de aparelho do seu celular e nas especificações você vai tentar obter o máximo de informações sobre o microfone do seu aparelho, porque aí você vai poder saber quais as reais possibilidades, o que é que não é, quais são os instrumentos que não vão funcionar com o seu, ou as fontes, né, sonoras que não vão funcionar com o seu microfone, tá certo? E você vai poder também aplicar esse conhecimento que a gente está, enfim, estudando aqui. Então, vamos lá. Bom, só para revisar isso daí, eu já falei para vocês sobre a cadeia de gravação, não é, de reprodução, que é aquilo que a gente chamou também de workflow, não é, o fluxo de trabalho. Então, o que é que faz, qual é a função dos microfones? A função é muito óbvia para todo mundo, imagino, que é de captar o som, não é? Afinal de contas, a gente tem, pelo menos quando a gente está falando de áudio, a gente tem 2 maneiras de captação. Uma delas é através de microfones e a outra é através de linha, é aquilo que a gente chama de linha, que é quando você liga um cabo, não é, um cabo de áudio, por exemplo, no seu teclado ou no seu piano, diretamente ou no seu computador diretamente, ou na sua mesa de som, ou na sua placa externa, enfim. Você liga diretamente sem precisar usar um microfone, né? Então ali a gente está captando um sinal que a gente chama sinal de linha. O outro tipo de sinal é esse sinal aqui de microfone, que a gente vai entender um pouquinho melhor a diferença entre os dois daqui a pouquinho, tá certo? Em que consiste a técnica de microfones, ou melhor, a técnica que a gente aplica quando a gente usa microfones? Significa simplesmente, né, consiste na escolha e no posicionamento. Em outras palavras, tudo que você precisa saber é como
qual o tipo de microfone que você vai querer usar para determinada aplicação e onde você vai posicionar esse microfone e a que distância, não é? Cada tipo diferente, ou seja, se você tem uma mesma fonte sonora, o posicionamento do microfone ou o tipo diferente de microfone vai gerar um tipo diferente de som. Tá bom? Mesmo que você tenha o mesmo microfone, mas você posicione em lugares estrategicamente diferentes, você vai obter diferentes tipos de som. Isso me parece óbvio, né? Para todo mundo. Então, só para revisar, eu coloquei aqui embaixo um desenho do esquema do workflow, né? Do processo de captação do som na fonte sonora até a entrega do som, depois de passar por tudo que ele tem que passar, todo o processamento dele, ao ouvinte. Então, o sinal entra pelo microfone, vai passar por um bocado de lugares até sair nos caixas ou nos fones ou no headphone, enfim. Então tá aí. Você tem uma fonte sonora, então você tem um microfone que você posiciona para captar essa fonte sonora. Esse som que você captou no microfone, você vai mandar para algum lugar. Normalmente a gente vai mandar para uma mesa de som ou um mixador. Ou, no caso, aí, um mix console. Console é um aparelho que a gente controla as coisas eletronicamente, né? Eu pego o som da fonte sonora, ele entra, né, entre aspas, pelo microfone, ele é captado pelo microfone. Do microfone eu mando para uma mesa de som, e da mesa de som eu posso fazer uma série de coisas. Como, por exemplo, eu posso mandar para um equipamento externo, ou seja, um equipamento que não está na mesa de som, para que ele possa ser processado. É uma possibilidade. Por exemplo, um compressor específico ou um equalizador que eu queira passar, um DBX, por exemplo, ou um processador de efeitos externo. Então eu posso, da mesa, mandar esse som que eu captei para um equipamento externo e depois trazê-lo de volta para a própria mesa. Então eu mando através de uma mandada e eu tenho de volta através de um retorno da mesa. Agora, eu também posso, quando esse som chega na mesa, nesse equipamento, eu posso também mandar diretamente para os gravadores. Então tá aí um outro risco, né, saindo da mesa e entrando nos gravadores de fita. Nesse caso eu coloquei porque essa imagem foi de um livro, né, então ali ainda era a gravação de fita, por exemplo. Então é um gravador multipista, tá certo? Também posso mandar da mesa diretamente para o fone de ouvido de alguém, se eu quiser. Então a mesa é o equipamento, a mesa de som, né, é o equipamento que vai controlar, que vai gerenciar o sinal, fazer o roteamento desse sinal. Eu posso pegar esse sinal e mandar para onde eu precisar, para onde eu quiser. Bom, seguindo. Então, qual é a definição de um microfone? É um dispositivo que converte sinais acústicos, ou seja, ondas sonoras, em sinais elétricos. E ele é, por essa razão, um transdutor acústico elétrico. Para quem não lembra, de física do ensino médio, um transdutor é algo que transforma energia de uma forma para outra. Então, se eu transformo energia mecânica em energia térmica, eu tenho ali um transdutor. Se eu transformo energia elétrica em energia mecânica, eu tenho ali também uma transdução, né? E o funcionamento desse microfone, gente? Como é que um microfone funciona? A onda sonora pressiona o diafragma, que é uma superfície capaz de sofrer pequenos deslocamentos para frente e para trás, reproduzindo o movimento das partículas no ar. Vocês lembram que eu fiz o vídeo, quem já viu a aula sobre o som,
viu a reprodução de uma onda sonora na água, né? A água, a gente viu, eu mostrei para vocês uma imagem por cima, como se fosse um recorte dele, e como é que ele era por dentro, em 3D, entre aspas, né? O microfone é como se ele faz esse movimento, ou, melhor dizendo, o diafragma faz esse movimento para frente e para trás, e como se o ar fosse aquela superfície de água, ele vai esculpir esse formato da onda sonora. E ele faz isso numa velocidade impressionante, a gente não consegue ver a olho nu, né? Como vocês sabem, eu já falei isso lá no vídeo sobre sonologia, isso acontece no universo dos milissegundos. Então, o movimento do diafragma causa uma variação correspondente em uma propriedade de um circuito elétrico. Da mesma forma que a gente tem aquilo que acontece no espelho d'água, esse movimento também acontece rapidamente, o diafragma vai para frente e para trás, e ele faz esse movimento porque ele recebeu a onda sonora, o choque da onda sonora, e esse movimento mecânico ele transforma em movimento elétrico, em sinal elétrico. Pois bem, pessoal, como é que então se dá essa conversão? Bom, na verdade, quando a gente tem diferentes tipos de microfones, uma das razões pelas quais isso acontece é justamente por termos também diferentes tipos de conversão desse sinal que chega no microfone via energia sonora, então converte-se em energia mecânica e depois em energia elétrica, né? Então, existe, por exemplo, a conversão eletrodinâmica ou eletromagnética. Essa é aquela que funciona em microfones dinâmicos, que são os microfones de bobina móvel e de fita. Eu não sei se vocês já viram alguns microfones antigos que funcionavam com a fita, né? Aquela fita que era bem, inclusive, sensível. E microfone de bobina móvel é esse que é o mais comum, digamos assim, o que o pessoal chama hoje em dia popularmente de sorvetão, né? O microfone, um exemplo dele é o microfone Shure SM57. Então, esses microfones que se usa, por exemplo, em palco, normalmente são microfones dinâmicos. Tem também microfones de conversão eletrostática, que são os chamados microfones capacitivos, ou os populares condensers, né? Microfones condensadores, na verdade. Então, esse tipo de microfone, ele utiliza uma energia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele lá na frente, mas ele utiliza uma carga de energia para poder funcionar. Então, esse tipo de conversão é aquela que a gente chama de eletrostática. Tem a conversão piezoelétrica, que são os de microfones de cristal e microfones cerâmicos. E tem também os microfones de resistência de contato variável. Esses microfones são geralmente de carvão, e um exemplo desse tipo de microfone é aquele que tem dentro do telefone antigo. Lembra aqueles telefones que tinha que fazer, que a gente tinha que girar aquele... Para digitar os números, a gente tinha que girar uma rodana, uma coisa desse tipo, né? Não é bem uma rodana, mas um círculo. Enfim, aqueles microfones que a gente tinha nos orelhões de antigamente, tá? Então, como é que funciona o microfone capacitivo? O microfone capacitivo é o segundo que eu falei aqui, tá certo? E notem que os microfones capacitivos e os microfones dinâmicos são aqueles que mais nos interessam nesse primeiro momento, porque são os mais usados, tanto em palco como em gravações, no estúdio, tá? Então, o microfone capacitivo, ele funciona da seguinte forma. Ele tem uma pecinha, né, no início chamado dielétrico, de ar, que na verdade a gente tem um diafragma e um backplate. Esse diafragma é aquilo que vai justamente movimentar quando a gente estiver falando. Esse movimento, ele forma um capacitor, na verdade. Não sei se vocês lembram em física do ensino médio também, mas capacitor é aquilo que a gente armazena alguma energia, dá um equipamento, um mecanismo de armazenamento de energia elétrica.
né? E quando a gente mexe com esse diafragma, o que acontece é que a gente acaba fazendo com que a gente acaba gerando uma tensão elétrica, uma tensão contínua, tá certo? E a gente usa para isso, ele precisa, para esse funcionamento, de uma carga de energia de 48 volts, que a gente chama de phantom, ou phantom power, na verdade. Então, quando você chega para um microfone desse, a gente tem um microfone que você liga o microfone na sua mesa de som ou no seu equipamento e tem um quadradinho lá, alguma coisinha lá chamada 48V, que vai ser o seu phantom power. Você manda um pouquinho de energia através do cabo do microfone para o próprio microfone e ele, enfim, consegue funcionar, tá certo? Isso porque ele precisa dessa energia a mais porque a carga que ele gera é muito pequenininha. Então, olha só como é que funciona, como eu coloquei aí. A pressão do ar desloca o diafragma, que modifica a espessura desse dielétrico. Tá vendo aí o dielétrico de ar, né? Quando eu mexo o diafragma, ele vai para frente e para trás, e como a outra parte é fixa, então você acaba mexendo o tamanho, né, a espessura desse dielétrico. Então, essa espessura modifica a capacitância, que produz uma corrente elétrica variável que é amplificada. Então, a corrente que ele gera é bem pequenininha, por isso a gente tem que dar um reforço dessa energia, e aí essa energia aumenta de tamanho, e esse sinal aumenta de tamanho, e aí ele consegue ser enxergado pelo amplificador. Por quê? Ou pelo menos pelo pré-amplificador. Porque e aí, já falando um pouquinho, a diferença de sinal de linha para sinal de microfone é justamente o tamanho. Se você for no seu computador, aí atrás, com um PC, por exemplo, tem uma argolinha atrás que é verde, tem uma argolinha que é vermelha ou rosa, e tem uma argolinha que é azul. A verde é uma saída. Dali você não vai conseguir botar um microfone e ter entrada. Tá certo? Ele está saindo o som. E aquela saída você pode mandar, por exemplo, para o seu fone de ouvido. A vermelhinha ou rosa, depende da configuração que tem aí do seu computador, ela é uma entrada, assim como a azul. Mas elas são diferentes, ainda assim, né? Por quê? Porque a rosa, ela é uma entrada de microfone. E a azul é uma entrada de linha. Quando a gente trabalha com microfone, a gente está assumindo que o sinal que ele vai mandar é bem pequenininho. Então tem que ter alguma coisa para pré-amplificar esse sinal, para aumentar um pouquinho esse sinal. Porque um amplificador, tipicamente, ele não consegue enxergar sinais muito pequenininhos. Então você tem que aumentar minimamente esse tamanho de sinal até que o amplificador consiga enxergar. Ele enxerga e diz, agora sim, agora eu consigo amplificar esse sinal. Então ele pega aquele sinal e amplifica. Tá? Então é assim que funciona. E esse tipo de microfone, o capacitivo condensador, ele é muito sensível. Então ele é utilizado mais em ambientes que a gente tem controle das variáveis externas, de barulho, de ruído, por exemplo. Não é muito comum você utilizar microfones capacitivos em som ao vivo, em palco, por exemplo. Não é comum. Né? Palco que eu falo em show, sei lá, você vai fazer um show externo. Não, aí geralmente a gente usa os microfones dinâmicos, tá? Mas é assim que funciona o capacitivo. Saiba disso. Aquele que precisa de phantom power, aquele que tem que apertar o botãozinho na mesa ou em qualquer lugar que você colocar, pode seja na sua entrada de som externa, né, placa externa e tal, os microfones capacitivos vão sempre precisar de phantom power. Pronto, tá aí. Só para terminar o desenho, né, esse desenho daí é a corrente que o pré-amplificador, esse triângulozinho aí é o símbolo de um pré-amplificador, tá certo? O sinal que vem dele passa num pré-amplificador, que aí vira uma corrente maior. Agora vamos ver o dinâmico. Como é que funciona o dinâmico? Esse que é o SM57, por exemplo.
né? Tá aqui uma bobina e tá ali o diafragma, tá certo? O diafragma é a parte... quando a gente tá na universidade, né? Eu geralmente nessa aula eu abro o microfone, mostro o diafragma para vocês, abro o microfone dinâmico e tal. Infelizmente a gente vai ter que ficar somente no slide, né? Porque não tenho aqui em casa um microfone dinâmico para poder mostrar para vocês assim. Mas enfim, vamos lá. Temos a bobina, né? Uma bobina que fica dentro do microfone, é óbvio, né? E o diafragma é a capinha, é a parte mais sensível que vai vibrar quando a gente está falando nele, quando ele está captando a fonte sonora. E dentro do próprio microfone tem um ímã, né? Com um sinal positivo e negativo. Então, como é que funciona a dinâmica disso daí? O processo, quero dizer, né? A pressão do ar desloca o diafragma, que movimenta a bobina. Quando o diafragma é movimentado, a bobina vai para frente e para trás também, que faz variar esse campo magnético, que induz uma corrente elétrica variável na bobina. Então, é assim que é feito. Note que ele precisa de mais... como ele não é tão sensível, ele precisa de mais força, entre aspas. Tem que ter uma pressão maior no diafragma para poder ele funcionar direitinho. Só que, se por um lado isso é verdade, por outro, ele não precisa da energia a mais, justamente porque a força, a pressão que tem nele já é suficiente para gerar uma corrente elétrica em tamanho adequado para ser enxergado pelo amplificador. Tá? Esse é um microfone de fita, é um desenho que eu estou colocando aqui, tá certo? Um desenho visto, digamos assim, a gente fez um corte visto por cima. Você pega um microfone de fita, olha ele por cima e cortou ele, aí tá aí a fita no meio, né? Fita metálica, e ele tem, no caso, dois polos, um positivo e um negativo, e também tem aquele ímã ali. Como é que é o funcionamento dele, né? A pressão do ar desloca a fita, que faz variar o campo magnético, que induz uma tensão variável nas bordas dessa fita. E essa tensão variável é o que a gente vai mandar em termos de... vai mandar para o amplificador. O microfone de carvão, para ser um pouco mais rápido aqui, porque a aula é longa. O microfone de carvão é aquele que eu falei que funciona em telefones, tá certo? Temos um diafragma e temos partículas de carvão. E está aqui a corrente que vai sendo produzida. Olha, a pressão do ar desloca o diafragma, que faz variar a densidade de partículas, que varia a resistência elétrica, que faz variar a corrente. Então, só para você poder entender o funcionamento. E vamos ver aqui quais são os outros tipos de microfones que existem. Aquele que eu falei também, né, o microfone de cerâmica e microfone de cristal, são os piezoelétricos, né? Eles funcionam através de deformação, a deformação da superfície que gera corrente. E tem alguns microfones especiais que são aqueles microfones de superfície, chamado também de contorno, né? Mas isso daí é apenas coloquei aqui um desenho, né, só para descrever pela questão da acessibilidade, um desenho onde a gente mostra que parece um pegador, digamos assim, sobre uma superfície. Posso colocar isso, por exemplo, numa superfície de vidro. E aí eu estou falando e a superfície de vidro vai captar a minha voz e vai vibrar no âmbito micro, né? Vai ter micro vibrações ou até nano vibrações. E essas vibrações é que vão ser captadas por esse tipo de microfone. Bom, o que caracteriza um microfone? Quais são as características que nos interessam em um microfone? Eles têm a chamada direcionalidade, a resposta de frequência, efeito proximidade, nível máximo de pressão sonora, sensibilidade, resposta a transitórios, impedância, nível de saída, robustez mecânica, alimentação e polaridade de saída, etc. Tudo isso daqui são termos que, com o tempo, você não vai saber isso tudo agora, né? Não vai ter prova sobre isso, nada disso, mas com o tempo, se você quiser continuar trabalhando compreendendo, né, microfones e tal, é importante que você vá se familiarizando com cada um desses termos. A operação do diafragma.
Em microfones de pressão, qualquer diafragma é exposto à onda sonora em um único lado, né? Por exemplo, microfone de bobina móvel ou microfones capacitivos. Então, o diafragma é operado somente em um lado. E em microfones de velocidade, como é que funciona isso? São gradientes de pressão. O diafragma é exposto à onda sonora em ambos os lados. Seu movimento depende da diferença de pressão, ou seja, da velocidade instantânea da onda sonora. E um exemplo disso é um microfone de fita. O microfone de fita pode ser usado por 2 cantores, instrumentistas ou grupos simultaneamente. Em termos de direcionalidade, o que é que a gente precisa saber? Dependendo da resposta às diferentes direções de incidência do som, os microfones podem ser omnidirecionais, quando eles captam igualmente sons de todas as direções. Então, um exemplo disso é um microfone de mesa de gravação. Não sei se você já foi no estúdio, mas a gente tem um chamado talkback. Eu aperto na mesa de som para poder falar com os músicos que estão lá no outro lado, estão gravando, né? O técnico de som, ele aperta o botão da mesa de som e fala com os músicos que estão lá dentro gravando. E qualquer pessoa que estiver perto da mesa, mesmo que esteja distante do microfone, se a pessoa falar enquanto o técnico está apertando esse botão, os músicos lá vão ouvir também. Então, esse tipo de microfone é aquele que pega em todas as direções. É chamado omnidirecional. Tem também os microfones que são unidirecionais, que são aqueles que captam som somente de uma direção. Eles são divididos em cardioide, supercardioide, hipercardioide e shotgun, que algumas pessoas costumam chamar de boom, mas ele não é boom. Boom é o nome que se dá, na verdade, ao suporte dele, ao cabo. Tá certo? Mas o shotgun é aquele microfone bem comprido que se usa, por exemplo, em estúdios de filmes, gravação de filmes, gravação de programas de TV. É um microfone que pega a mais distância. Então, aí eu coloquei numa ordem que quanto mais você vai avançando, mais distante ele vai pegando. Então, por exemplo, o cardioide é um tipo de microfone que pega bem de perto. Supercardioide já admite até distâncias um pouquinho maiores. Hipercardioide ainda maiores. E shotgun são as maiores distâncias possíveis. Então, a gente pode, com um shotgun, por exemplo, gravar algo que está a alguns metros de distância, inclusive. Tá? Então, esses microfones são todos unidirecionais, eles captam somente em uma direção. Mas tem também microfones que captam em 2 direções, são chamados bidirecionais, ou também chamados de figura 8. E aí vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê. Tá? Esses microfones captam som de 2 direções opostas. E aqui a gente tem um chamado diagrama polar. É um círculo com uma medição em 360 graus. Bom, pessoal, como eu estava dizendo, esses são gráficos de padrões polares. Aquilo que a gente estava falando sobre direcionalidade, na verdade, é um padrão polar, tá certo? Temos aqui um círculo com um preenchimento desse círculo em 360 graus, né? Ali está em cima desse círculo, eu coloquei ali 0 grau, né? A foto, né? O desenho. 0 grau é o começo, né? Na verdade é para onde o microfone aponta, né? O front do microfone, né? A frente do microfone. E, obviamente, o que está lá atrás é o que está nas suas costas, enfim, atrás, o lado oposto daquilo que você chamar de frente do microfone, tá certo? E esse padrão aí é o omnidirecional. Ele grava em todas as direções. Então, você pode ver que os círculos estão coincidindo. É um ciclo inteiro que simboliza as direções, e o outro círculo que está em cima é o que simboliza o local onde o microfone grava. Tá certo? Já na foto que está do lado, a gente tem um padrão polar bidirecional. E aí ele tem algumas diferenças. Olha aí, tem um círculo, o círculo é o mesmo, né, 360 graus, a fronte, o back, né, o que está lá atrás. Agora, dentro do círculo, você vê que tem uma região mais escura,
que parece eu costumo dizer que isso parece uma tanajura, né, ou algo desse tipo. Tem dentro dele, você tem um espaço menor, e aí você vê que quando chega em 90 graus, ou seja, em 0 grau ele pega tudo, tá pegando ali. Agora, quando chega em 90 graus, ele não pega quase nada, porque é como se ele estivesse passando no meio entre os dois padrões, dois ciclos. Então, se você coloca um microfone desses e grava ele pela frente, você vai conseguir captar som. Se você grava ele do lado, ele não vai captar som, tá certo? E aí atrás ele também capta som, então ele pode captar dos dois lados. Aí agora a gente tem um padrão polar cardioide. Olha só como é dentro do mesmo ciclo, né, que vai se repetir esse ciclo para todos os padrões. A gente tem um padrão polar cardioide, e ele tem esse nome cardioide justamente porque a pessoa que colocou o nome acha que esse desenho que ele faz do padrão dele, de captação, parece com um coração, né? Eu acho que tem que ter muita imaginação para ver nisso aí um coração, mas a pessoa colocou e não fui eu, enfim. Então, na frente do microfone, a gente pega bastante. Tá vendo aí o ângulo ideal é entre 30 graus e do outro lado lá 330 graus. Só que atrás do microfone você não pega quase nada. Então esse microfone, esse tipo de padrão é ideal, por exemplo, para palco. Porque num palco você pega o que está praticamente na frente dele, que é a boca do cantor ou algo desse tipo, né? E atrás todos os sons que estão rondando o local, que estão presentes naquele ambiente, não vão ser captados se eles estiverem exatamente atrás do microfone, né? E esse daí é o padrão cardioide, portanto direcional. O padrão agora que vem depois é o supercardioide, que é também um padrão direcional. Então, a diferença é que esse microfone daí ele consegue chegar mais longe, mas ele deixa um rastrozinho, tá vendo aí no final? É como se ele fosse um cardioide que chega mais longe, só que ele consegue pegar também um pouco do que está atrás dele, da fonte sonora, perdão, do diafragma. Então, ele não é tão bom assim para palco, porque ele pode ser que você consiga pegar ruídos indesejáveis que estejam presentes no ambiente e que possam ser captados justamente nesse pontinho aí atrás, tá certo? Nesse laço que forma aí atrás. Temos também o padrão hipercardioide, que ele pega ainda a mesma coisa do supercardioide, só que ele pega um pouquinho mais longe. Ele é um microfone, inclusive, mais comprido também. Ele pega mais longe. Agora, ele pega também bem mais ruído do que está atrás dele, de onde você estiver apontando. Então, você precisa, para usá-lo, estar num ambiente que tenha silêncio ou que tenha pouco ruído nesse lugar que você está apontando o microfone, tá certo? Pronto. Em termos de direcionalidade, tem uma relação, né, entre a direcionalidade e o tipo de microfone. É isso que a gente quer falar agora. Os microfones capacitivos, ou seja, microfones condensadores, ou seja, microfones que trabalham com capacitor, aqueles que precisam de phantom power, eles podem ser omnidirecionais, eles podem ser unidirecionais e eles podem ser bidirecionais. Você pode encontrar microfones capacitivos com todas essas construções. Os microfones de bobina móvel, eles podem ser encontrados tanto como omnidirecionais, como também nos unidirecionais. Todas as categorias deles também. E aí eu acho que eu coloquei uma informação repetida, né? O microfone capacitor. Então desculpem. O efeito de proximidade, pessoal, acontece quando a gente coloca um microfone muito próximo de uma fonte sonora, tá certo? No caso aí a gente tem a medida em polegadas e em pés, que são as medidas americanas, mas a gente vai entender, isso é um gráfico, na verdade, que foi tirado de um livro, né? Então, tudo que a gente precisa entender desse slide é que quando a gente coloca um microfone muito mais próximo da fonte, assim, muito próximo de uma fonte,
a gente enfatiza as regiões graves daquela fonte sonora. Tá certo? Então, unidirecionais enfatizam os graves quando usados perto da fonte sonora. Se você pegar, por exemplo, um microfone desses tipo sorvetão, né, um SM57, um microfone cardioide e direcional, ou unidirecional, tanto faz. E se você pegar um microfone desse e colocar bem perto da sua voz, você vai ter mais graves. Você vai conseguir ouvir graves muito melhor do que se você colocá-lo numa distância padrão, digamos assim. Tá? Então, esse efeito é chamado de efeito proximidade. Quando eu quero enfatizar graves da minha fonte sonora, eu coloco o meu microfone numa distância bem mais perto. Quando eu quero um equilíbrio melhor da minha fonte sonora, ou seja, eu quero ouvir de maneira mais equilibrada, da mais equilibrada possível, grave, médio e agudo, eu procuro uma distância média que vá corrigir esse efeito. A gente já falou de resposta de frequência na aula também sobre sonologia e sobre as noções de acústica. Né? Falei para vocês que era um conceito central. Então, tem dois fatores que afetam a fidelidade da captação. Um é a faixa de frequências captada, ou seja, quanto mais extensa, mais fiel vai ser, quanto mais extensa a resposta de frequência. Talvez isso não tenha ficado muito claro aí no texto que eu coloquei. Quanto mais extensa a resposta de frequência, a faixa de frequência captada, mais fiel é o som. Tá? Então isso a gente chama de resposta plana. E a resposta deve permanecer no mesmo nível durante toda a faixa de frequências. E a resposta deve ser a mesma para qualquer frequência. Essa é a melhor maneira, ideal, né, de se gravar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o gráfico de um Sennheiser, um microfone Sennheiser. Olha como nesse gráfico, né, um gráfico que embaixo nós temos linhas... o gráfico é composto por linhas horizontais e linhas verticais. Nas linhas verticais, a gente está fazendo uma gradação de frequências. Então, isso que a gente vê embaixo aí, ó, 25 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz e por aí vai. E nas linhas horizontais, a gente coloca de baixo para cima e elas vão responder pela intensidade. Menos 20 dB, menos 10 dB, 0 dB, mais 10 dB e por aí vai, tá certo? A gente está analisando aqui agora um gráfico de um microfone Sennheiser e os valores são medidos em referências à resposta em 1 kHz, ou seja, em 0 decibel. Então, em 0 decibel, esse microfone aí que a gente está analisando, ele tem uma resposta que nem acentua, nem atenua o que foi captado em 50 Hz, nem faz a mesma coisa. O mesmo é válido para o que foi captado em 100 Hz, e 200 Hz, em 500 Hz e tal. Somente na região de aproximadamente 3.000 Hz é que ele começa a tirar um pouquinho. Ou seja, se a gente está gravando tudo em 0 dB, e a gente pega algumas faixas de frequência ali por volta de 3.000 Hz, aí esse microfone daí tem uma resposta de frequência um pouquinho diferente, tem uma variação. Ele grava um pouquinho mais baixo esse volume. Ele atenua essa região de frequências, tá certo? Então, com tolerância de mais ou menos 3 dB, de 50 a 15.000 Hz é razoável, de 40 a 18.000 Hz é ótimo e de 20 a 20.000 Hz é excelente. O que eu quero dizer com isso daí? Se você tem um microfone que ele capta mais ou menos de 50, resposta plana, tá certo? De 50 Hz a 15.000 Hz, você tem um microfone razoável. Então, quando você for comprar um microfone, quando você for escolher um microfone, você vai pegar não se o microfone é bonito, se o microfone tem luzinha, não é nada disso. Você vai ver, vai pedir para ver o diagrama de resposta de frequência do seu microfone. Se o microfone tiver mais ou menos
uma variação de 3 dB no máximo e no mínimo, tá certo? Uma variação entre isso daí, entre 50 Hz e 15.000 Hz, esse microfone é razoável, já dá para comprar. Se ele tiver essa mesma resposta de frequência de 40 Hz até 18.000 Hz, então ele é ótimo. E se ele tiver a mesma resposta plana de frequência de 20 Hz a 20.000 Hz, então o microfone é excelente. É desnecessário dizer que quanto melhor o microfone, mais caro ele vai custar. Tá certo? A resposta às baixas frequências deve se limitar à do instrumento. Então você tem que pensar qual é o instrumento que você está querendo microfonar para poder saber qual é o que eu quero dizer com isso daí, em outras palavras. Se o seu microfone, digamos assim, eu quero comprar um microfone para uma flauta, e essa flauta, ela vai tocar, o mais grave que eu vou ter nela vai ser 600 Hz. 300 Hz, vou colocar aqui com folga. Pronto. Se eu tenho os sons mais graves na região de 300 Hz, dessa flauta grave que eu tenho, eu não tenho que me preocupar tanto com o microfone, o que ele vai ter na resposta plana dele de 300 Hz para baixo. É simplesmente isso. Então, a resposta de baixas frequências deve se limitar à do instrumento. Se eu vou tocar um contrabaixo, eu preciso que ele tenha boa resposta, uma resposta plana para a região grave. Mas se meu instrumento não é tão grave, então eu não preciso. Então você não vai gastar dinheiro para ter um microfone. Agora, claro que esses microfones muito bons, eles são muito bons, inclusive porque eles servem para gravar quaisquer instrumentos, praticamente. Tá aqui mais exemplos de resposta de frequência de Sennheiser. Esse daí já tem esse símbolozinho que vocês estão vendo nesse gráfico daí de cima, significa que o microfone é cardioide. Olha só, no anterior ele era omnidirecional, todo retinho, todo o círculo perfeito. Aqui o círculo já não é tão perfeito assim, então a gente vai chamar isso daqui de um microfone cardioide. O outro é um supercardioide. O outro é o hipercardioide, e aquele lá de baixo vai ser o bidirecional, que a gente chama também de figura 8. E é por essa razão, olha aí, o número 8. Né? O padrão polar dele se assemelha muito ao de um número 8. Então, depois você analisa isso, quando eu liberar para vocês esse gráfico, né? Eu vou liberar para vocês os slides. Então você vai ver que a resposta de frequência de cada um desses microfones Sennheiser, que são excelentes, que são a referência, como eles funcionam em cada região de frequência. Então, como é que a gente faz para escolher o microfone? O que a gente tem? Quais são os critérios que a gente utiliza para poder escolher bem o microfone? A gente usa omnidirecionais, os microfones que servem para captar em todas as direções, para captar sons de toda a parte, para captar a reverberação da sala, para diminuir a sensibilidade ao pop, né, que é a explosão, que é o né, para obter baixo ruído, para anular efeito de proximidade, que às vezes a gente não consegue. O efeito de proximidade ele pode ser usado a favor e contra, né? E às vezes você posiciona o microfone de uma certa maneira e você não conseguiu eliminar aquele efeito. Então você acrescenta uma gravação também com a mesma gravação. Você vai captar com o microfone, por exemplo, direcional, que vai dar mais nitidez, mas você também mistura esse som com o microfone omnidirecional e aí você pode anular esse efeito de proximidade, tá certo? Também para estender respostas nas baixas. Isso serve para microfones capacitivos. E para gastar menos dinheiro, porque microfone omnidirecional é bem mais barato. Quais são as ocasiões que a gente vai usar os microfones unidirecionais? A gente usa para captação seletiva, eu quero selecionar, eu quero isolar, né, aquele instrumento. Para rejeitar a acústica da sala, digamos que você vai gravar
numa sala que a acústica não é muito boa. Então, quanto mais próximo você colocar esse microfone, menos reverberação da sala você vai pegar, em termos de eco, em termos de reverberação, enfim. Ou vazamentos também, né? É o caso do que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou usando esse microfone para vocês aqui. Eu estou num ambiente que não tem nenhum controle. Eu moro num prédio que tem muito músico e que de vez em quando tem alguém cantando, berrando o canto lírico, né? Tem gente tocando piano no andar de baixo, então ou o instrumento de clarinete também, de vez em quando tem som daqui. Minha esposa também, a música também, ela também faz seus barulhos. Então, para diminuir esses barulhos todos, eu estou usando um microfone unidirecional para poder rejeitar a acústica da sala. Então, eu coloco ele bem perto da minha boca, né, que é a fonte sonora, para poder diminuir os ruídos que estão aqui ao redor. Tá? Também isso aí para eliminar ruídos de fundo, de realimentação, microfonia, enfim. E para efeito de proximidade também. Se eu quiser ter um efeito de proximidade, é muito comum quem canta em quarteto masculino, por exemplo, tem uns caras que gostam de aparentar ter a voz mais grave do que de fato eles têm. Então eles usam o microfone lá dentro botam dentro da garganta quase, para poder explorar o efeito proximidade. Eles fazem isso, na maioria das vezes, de maneira intuitiva, porque eles não estudaram o microfone, não têm essa informação do efeito proximidade. Né? Bom, em termos de sensibilidade, o que é sensibilidade de um microfone? É a medida de eficiência do microfone. Para uma mesma fonte sonora, microfones sensíveis produzem um sinal de saída mais forte do que os pouco sensíveis. É óbvio, né? Microfones pouco sensíveis exigem um maior ganho de entrada, maior ruído. Também você obtém. Quando o microfone pouco sensível... Peraí, que agora eu até... Bom, gente, e o que é sensibilidade para um microfone? O que é que a gente quer de um microfone em termos de sensibilidade? Primeiro, sensibilidade é a medida da eficiência desse microfone. Então, coloquei aí, para uma mesma fonte sonora, microfones sensíveis produzem um sinal de saída mais forte do que os pouco sensíveis. É óbvio, você, quando tem um microfone pouco sensível, ele não consegue perceber tudo que é detalhe da sua imagem sonora, né? do que você está querendo transmitir com ele. Então, os microfones pouco sensíveis, eles exigem um maior ganho de entrada. Exigem um microfone pouco sensível, ele precisa de mais energia para ele poder funcionar, uma energia sonora, né? E ele pode ser que ele capte maior ruído. Então, um microfone, por exemplo, se você vai usar para um instrumento de baixa faixa dinâmica, um instrumento que tem pouca variação dinâmica, então você pode aplicar para ele um microfone menos sensível. E o microfone mais sensível vai ser para aquele quanto mais dinâmica tiver o seu instrumento, seja o instrumento musical físico, seja um coro. Se você vai utilizar na sua gravação, você sabe que vai querer ter uma dinâmica de PPP até FFF, você precisa utilizar um microfone com muita sensibilidade. Se você vai gravar banda, se você vai gravar um instrumento só que vai variar entre, por exemplo, MP e MF, você não precisa de um microfone com muita sensibilidade. Você pode usar um microfone com pouca sensibilidade. No entanto, a sensibilidade não altera a qualidade medida. Tá certo? Ambas as situações vão ter a qualidade. Porque o que dá a qualidade não é bem a sensibilidade do microfone. É isso que tem que ser entendido.
Não saiam por aí achando que microfones de pouca sensibilidade não são de qualidade, ou que microfones de muita sensibilidade são de mais qualidade. Não, não tem nada a ver. A qualidade depende do som que você vai tirar em quaisquer condições. A tensão gerada por um tom de 1 kHz a 74 dB, medindo em SPL, a gente tem para um microfone capacitor menos 65 dB, que é aquele de alta sensibilidade. O microfone de bobina móvel ele vai ter menos 75 dB, que é de média sensibilidade. E o microfone de fita eu teria menos 85 dB, que aí está na região da baixa sensibilidade. Uma observação importante: cuidado ao usar um microfone de alta sensibilidade em uma fonte sonora de alta intensidade. Isso pode sobrecarregar o pré-amplificador do gravador ou da mesa. Nesses casos, a gente usa atenuadores, que são os pads, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas o que é que isso significa? Porque às vezes a gente coloca uma nomenclatura específica, muito técnica, e as pessoas ficam sem entender. É simples de entender isso daí. Cuidado para não colocar um microfone muito sensível numa fonte muito forte, muito alta. Porque se for um microfone, por exemplo, muito sensível, tem alguns microfones de fita que são muito fininhos assim. Então, se você coloca uma intensidade muito forte para ele, para gravá-lo, pode até ser que quebre a fita, que a fita se rompa. E no caso dos mais comuns que vocês vão usar, que são os microfones dinâmicos e os microfones capacitivos ou condensadores, a questão é que se você colocá-los numa fonte sonora muito forte, o que é que vai acontecer? O som que você vai estar gravando vai, aquilo que a gente chama de clipar. Vai ficar vermelho, vai ficar distorcido. E em gravação digital, uma distorção numa captação de entrada, praticamente a gente perde a gravação. A gente não consegue corrigir. Então a gente vai ter sempre que buscar soluções. E às vezes, gente, na vida prática, no estúdio mesmo, você está com um microfone lá e você colocou uma entrada bem pouquinha, mas o microfone é tão sensível que ele ainda está clipando. Aí o que é que você faz? Você vai lá nesse microfone e liga o botão dele de pad, de um atenuador. E ele vai dar um corte de 10 dB. Então, a intensidade dele vai ser reduzida a 10 dB. E se ainda assim continuar, aí o músico que vai estar tocando, que provavelmente você vai estar gravando um instrumento acústico, aí o músico vai ter que mudar a dinâmica dele, vai ter que gravar, tocar com menos força. Ou então você vai ter que achar uma posição, uma distância, vai ter que aumentar a distância do seu microfone para sua fonte sonora. Resposta aos transitórios. Uma boa resposta aos sinais transitórios, ou seja, rápidos, implica em clareza, detalhamento e qualidade. E o que é um transitório, gente? Vocês lembram que a gente viu na parte da física do som, tal, aquela coisa do transiente, né? Aquilo é um transitório. Quanto mais rápido um microfone responde aquilo, mais claro vai estar o sinal, o som para a gente. Isso tem alguma... Vamos ver assim, vamos pensar isso, imaginar isso na prática, tá certo? Eu posso colocar um microfone com muita sensibilidade e um com pouca sensibilidade para um bumbo de bateria. Se eu pegar um microfone com muita sensibilidade para um bumbo de bateria, por exemplo, eu vou pegar... Como o microfone é muito sensível, ele vai captar direitinho o kick, mas só que ele vai estourar, provavelmente. Aí você vai ter que diminuir o volume dele. E quando você diminui o volume dele, o som está muito claro, mas ele não pega bem o restinho do som. Aquela outra parte do som, que é o que a gente chamou de o sustain e o release. Lembra que a gente tem um diagrama attack, decay, sustain, release? Pois bem, quando o som fica... se eu tiver um microfone muito sensível para um bumbo de bateria, eu vou ter que baixar o volume dele para ele poder pegar a clareza do ataque, mas eu vou perder informação sobre o que vem depois do ataque.
Já se eu usar um microfone para ele, para o kick da bateria, né? Muito duro, ou seja, um microfone de pouca sensibilidade, eu vou poder ter um volume mais uniforme dele, mas eu vou perder, por outro lado, a clareza, a nitidez do ataque. Qual é a solução ideal para isso? É você usar 2 microfones. E aí, nesse caso, você vai ter que posicionar os microfones em distâncias diferentes. E quando a gente faz isso, a gente tem que testar para ver se não está tendo aquilo que a gente já viu, que é o cancelamento de fase. O alinhamento do microfone é muito importante para que você evite um cancelamento de fase, tá certo? Então você vai colocar o microfone, talvez o microfone duro mais perto e o microfone sensível mais longe, e vai ter que ouvir os dois isoladamente, depois em conjunto os dois, antes de começar a gravação mesmo, para que não tenha cancelamento de fase entre eles, para que eles estejam com seus sinais sendo somados e não subtraídos, certo? Bom, então vocês entenderam aí o que é uma resposta transitória. Então, nesse aspecto, o melhor é o microfone capacitivo. Como eu falei, ele é mais sensível, ele é bom para ouvir o tim de um prato. O microfone de bobina, ele tem baixa resposta. Então, ele pode ser usado em metais para cortar as arestas, entre aspas, né? Para você ter um sinal mais, digamos assim, menos áspero. Porque a aspereza de um som, por exemplo, se eu for colocar para metais, microfones muito sensíveis, o que vai acontecer é que vai ficar um som rasgado, vai ficar um som muito próximo de uma distorção. E se eu uso para esse tipo de set microfones dinâmicos, eu posso querer dele o efeito de ter um som mais redondinho, menos rasgado, um som, a indefinição, essa é isso que eu quero dizer, a indefinição do que o microfone dinâmico propicia pode ser desejável. Ou seja, você não vai querer sempre um microfone muito nítido. Às vezes você vai querer um microfone que não tenha nitidez, ou tenha menos nitidez, tá? E aí eu usei esse exemplo do capacitivo e de bobina, mas o microfone de fita, ele se enquadra aí entre esses dois, tá? Você pode usar para suavizar e dar um som mais cheio. Esse tipo de coisa, infelizmente, a gente só aprende na prática e aprende no estúdio e mexendo em som. Não tem muito o que fazer aqui, gente. Lamento por isso. Mas vamos seguindo. Impedância de saída. Tem muita gente que se confunde com esse tipo de conceito. Tá? O que é a impedância? A maneira mais fácil de entender o que é uma impedância é quando você pensa em energia elétrica circulando pelas coisas. Então, imagina que você tem uma impedância, o ser humano tem uma impedância, digamos assim, média. Por que tem uma impedância média? Porque a energia elétrica consegue circular pelo seu corpo. Pode até matar a gente, né? Mas ela não é tão alta quanto, por exemplo, se você mexer com metais. No metal, a energia elétrica ela corre rapidamente, facilmente, ela não tem muito impedimento, tá certo? Então ela tem uma baixa impedância. A energia elétrica percorre o metal sem praticamente encontrar resistência. Então o metal tem uma baixa impedância. Já o contrário disso seria a borracha. A borracha tem uma altíssima impedância, porque a borracha, inclusive, pode fazer com que a energia elétrica não circule. Né? A gente usa equipamentos de segurança emborrachados, quando vai mexer com eletricidade. A borracha impede, ou ela tem, a eletricidade, melhor dizendo, encontra muita resistência, muita dificuldade para poder percorrer o espaço de uma borracha, de algo emborrachado. Então a gente diz que, por isso, a borracha tem uma alta impedância. Tá certo? E seres humanos estão no meio disso daí. Então a gente tem uma média impedância. E o que é que a gente vai preferir na saída de um microfone? Existem microfones de alta impedância, de média e de baixa impedância. E a gente vai preferir os de baixa impedância. A gente quer microfones que a eletricidade possa correr
tranquilamente por ele, porque ela vai captar mais detalhes daquilo que o microfone está conseguindo captar e traduzir da energia sonora para energia elétrica. Então, por essa razão, microfones com a saída de baixa impedância são os preferidos, tá certo? Eles permitem o uso de cabos longos sem grande captação de ruídos e perdas nas altas frequências. A gente perde menos. Quando a gente usa um microfone de impedância alta, a gente tem mais perda em altas frequências. E o máximo nível de pressão sonora, ou máximo SPL, é o ponto a partir do qual o microfone distorce. 3% de distorção harmônica. Esse dado eu coloquei, mas eu já me arrependi, porque para esse momento que a gente está, é o mínimo. Vocês não precisam de algo tão preciso. Não é? Se você for estudar isso com um pouco mais de profundidade, a gente até conversa sobre isso depois. Mas nesse momento que vocês estão, o que é importante entender é que é o ponto a partir do qual o microfone distorce. Então tem sempre uma intensidade, um determinado número em dB, medido em dB, que o microfone vai distorcer. Isso faz com que alguns microfones sejam também mais caros e outros mais baratos, né? Um microfone que aguenta até 120 dB, ele é um microfone bom. Porque se você pega um microfone, por exemplo, que com 100 dB ele já está distorcendo, esse microfone é uma porcaria, esse microfone não presta. Tá certo? Tem alguns que são caríssimos agora hoje em dia por conta dessa coisa de fazer lives e fazer podcasts e essa vida online de todo mundo, essa loucura tudo que a gente está vivendo. Então, alguns microfones, porque são bonitos, porque tem luzinha, parece uma árvore de Natal, eles são vendidos com um preço caríssimo, mas só que eles são uma porcaria, porque quando você chega a 100 dB ou menos, ele já está distorcendo. Então, esses microfones não prestam. Microfone bom para músico, a partir de 120, ele tem que aguentar pelo menos 120 dB como máximo nível de pressão sonora. Se você encontra um que aguenta até 135, então ele é muito bom. E acima de 100, e que aguenta até 150, ou seja, só vai distorcer depois de 150 dB, então esse microfone é excelente. Pode se casar com ele. Tá certo? Esses valores você encontra nas especificações técnicas do seu microfone, quando você for comprar. Então, pensando nisso, microfones de bobina, o microfone de bobina é aquele que aguenta mais sons fortes e, por isso, pode ser usado para percussão, por exemplo, para um surdo, para bateria, para o bumbo e para o surdo também, e para amplificadores de guitarra, porque a gente geralmente, quando a gente também microfona a guitarra, a gente pode pegar o sinal da guitarra, o sinal de linha, que é o direto dele, mas também a gente pode, se você tem um amplificador bom, se você tem um caixa legal e você quer... É muito comum que a gente microfone o sinal da guitarra também. A gente coloca o microfone no amplificador de guitarra. E para isso, um microfone de bobina, ele seria muito interessante. E o microfone de bobina, só para lembrar, é aquele que a gente chama de microfone dinâmico. Tá certo? Agora, para esse caso, não é interessante, por exemplo, um microfone capacitivo, um microfone que usa Phantom Power. Por quê? Porque ele vai saturar rapidinho, porque ele tem um máximo SPL muito baixo, mesmo ele sendo um microfone excelente. É como se no silêncio o microfone pudesse captar mais detalhes sobre o seu instrumento. Agora, quando você coloca ele para captar barulho, ele não aguenta. Tá certo? Então, tem outros aspectos que a gente também leva em consideração quando a gente está pensando em microfones, em como comprar e como utilizar microfones, tá certo? Como escolher um microfone. Alguns microfones têm ruído próprio.
eu estou não no microfone, mas no software que eu estou usando, por exemplo, que é o OBS Studio, por alguma razão, ele fica com o ruído próprio dele aqui também. Outros softwares de gravação não tem isso. E esse tipo de problema não é só para softwares. Eu estou querendo dizer que até com software acontece. Imagina com microfone. Então tem microfones que tem ruído próprio. Tá? O nível de saída também. Um áudio balanceado, ele tem uma captação muito boa, muito nítida, de 4 mais 4 dB. E o áudio não balanceado, o ideal é que a gente tenha um nível de menos 10 dB. Qual é a diferença do balanceado para o não balanceado? O não balanceado, ele pega mais ruído, gente. E é por essa razão que a gente usa um nível mais baixo. Pra gente não... A gente tem que captar mais ou menos nessa região daí, para poder não captar ruído. Já o áudio balanceado, ele limpa, ele tem um filtro próprio dele, dos ruídos. Então a gente tem muito menos ruído de saída. O nível de ruído é bem menor. Então por isso a gente pode se dar o luxo de aumentar o sinal dele e não vai aumentar junto com esse sinal o ruído. Se você aumentar um sinal não balanceado, você vai aumentar o sinal puro do instrumento mais o ruído que está lá presente. E ruído sempre está presente. A gente sempre tem alguma taxa de ruído, tá certo? Por mínima que seja. E em termos de robustez, é simplesmente que os capacitivos são mais frágeis. E a fita é mais ainda. Como eu falei para vocês, há microfone de fita que se tiver numa região que tiver presente uma alta intensidade de som, a fita quebra, né? Os microfones capacitivos, esses que são condensadores, também eles não podem ter, não pode sofrer muito choque e tal. O que a gente chama de microfone, aquele que é o sorvetão, aquele que cai. Eu já vi gente que botou o microfone, fez teste com o microfone botando na água, e o microfone funciona, continua funcionando. Então é um microfone robusto pra caramba, ele funciona para tudo. Mas os microfones capacitivos, eles são mais sensíveis e eles quebram muito mais fácil. E são também mais caros, né? Há microfones que custam 11 mil reais, um só microfone, imagina. Então você gastar 11 mil reais para ter um microfone excelente, um microfone de excelência, para poder quebrar depois com a pancada, com a queda, é parada, né? Então é só pra gente ter, eu coloquei somente essa observação aí dos microfones. E aí tem uma tabelinha, na verdade não é bem uma tabelinha, mas é mais algo que eu tirei de um livro, como escolher o microfone, e aí é um resumão, tá? E tá em inglês, depois eu não vou ler agora, porque eu vou repetir um bocado de coisa, e a gente, essa aula, como eu falei, vai ficar muito longa. Então, eu deixei isso aí só para que vocês possam consultar, né, e treinar também o inglês de vocês. Qualquer dúvida, vocês me procuram com isso daí, tá certo? Mas não tem nenhuma novidade, eu já falei tudo. Ainda sobre como escolher o microfone ideal para sua gravação. Microfones capacitivos eles possuem uma excelente resposta em frequência. Eles possuem excelente qualidade de reprodução. Tenho que corrigir também aí a palavra, né? Excelente não existe. Então eu quis dizer excelente qualidade de reprodução. Não é afetado por variações de temperatura. O nível de saída é reduzido, agora ele é frágil. Então você tem que levar tudo isso em consideração. Microfone dinâmico, com as suas vantagens e desvantagens. Ele tem baixa impedância, ele tem um bom nível de saída, suporta bem altas pressões sonoras e tem boa resposta de frequência e qualidade de reprodução. Está aí um exemplo da chave seletora de padrão polar. Olha só, esse microfone aí que eu estou na mão é esse microfone que eu estou gravando, que eu estou mostrando para vocês nessa imagem. Ele está num padrão cardioide. Tá vendo ali? Aí se eu colocar esse botãozinho aí no meio, eu vou ter o padrão figura 8. Ele vira um microfone bidirecional. E se eu colocar ele pro canto, essa chavinha aí para o canto mais à esquerda, ele vira um microfone omnidirecional. Então essa chavinha,
pelo menos nos microfones bons, né, ela é bem presente. Então, quando você sabe que tem um microfone, digamos assim, profissional, como as pessoas gostam de dizer, na verdade todo microfone é profissional, mas os microfones de alta performance, eles te dão opções de você transformar o padrão polar dele em cardioide, em omnidirecional, perdão, em cardioide no caso direcional e em bidirecional. No caso daí eu tenho, como eu falei, né? Se eu colocar essa chavinha aí mais à esquerda, ele vira omnidirecional. Se eu colocar no meio, ele vira bidirecional. E se eu colocar na ponta, como ele está aí agora, ele vira unidirecional. No caso, padrão cardioide. Então, esse microfone é o B2 Pro da Behringer. É uma boa relação custo-benefício. Os microfones da Behringer normalmente não são bons. Mas esse daí, pelo que ele oferece, ele é muito bom em relação a outras marcas que seriam caríssimas se eu tivesse que comprar um para poder ter esse tipo de coisa, né, de objeto para poder manipular. Esse outro exemplo aí é o mesmo microfone, claro. Agora, eu coloquei aqui uma chavinha de corte. Esse risquinho daí. Eu tenho duas posições possíveis. Uma delas é a linha horizontal, que fica do lado direito, e a gente chama isso de padrão flat. E o outro que está aí, que é o que eu coloquei, é justamente o padrão de corte. Eu corto as baixas frequências. No caso, aí eu entendo que 60 Hz para baixo, ele está cortando tudo. Então, se eu tiver aqui barulhos, ruídos na minha sala, no momento que eu estou gravando essa aula para vocês, e esses ruídos estiverem na região de 60 Hz, por exemplo, o ruído do ar-condicionado, quando está ligado, né, ou o ruído de corrente elétrica, esse hum, né, que fica. Esses ruídos, normalmente, eles estão entre 60 Hz para baixo. Então, com esse microfone, eu posso cortar isso daí para não ter esse ruído. Então, eu estou gravando aqui com vocês e tenho a tranquilidade que não vou captar esse tipo de ruído das frequências baixas. E essa outra chavinha daí, que também é no mesmo microfone, é o atenuador, que eu falei agora há pouquinho, né? O que é que o atenuador faz? Se eu tiver com uma fonte sonora muito forte, eu chego ali, ele tem duas posições, no caso desse meu microfone, alguns tem 3, mas esse daqui tem 2. E a segunda posição é aquela mais à direita, que tem ali menos 10 dB. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Menos 10 dB significa que o volume que eu vou captar, eu vou cortar a intensidade dele. Aí não é mais frequência, aí é intensidade, né? Então eu corto menos 10 dB para ele poder funcionar numa fonte de alta intensidade. Como o caso daqui, a fonte sonora é a minha voz, e uma fonte de média para baixa intensidade, eu coloquei ele flat. Então eu coloquei a chave para a esquerda e está ali o risquinho horizontal. Significa que ele não está cortando nada. Ele está funcionando da maneira como ele entra, como ele recebe o som, ele está mandando na mesma proporção. E quais são os acessórios que a gente tem? Eu gravei também algum vídeo sobre isso, que foi naquele que eu falo também sobre os níveis de entrada, o setup de entrada do microfone, né? Eu acho que já está on para vocês. Temos o anti-puff, que é usado com vocalistas para evitar os puffs, ou seja, explosões do tipo de letra B, P, T, tá certo? Anti-puff fica entre a fonte sonora e o microfone. Tem os pedestais, que são os estantes, as girafas, né, e luvas, que servem para posicionar os microfones. Deve ter boa base de metal pesada e mecanismo de rotação e telescopagem. É uma palavra chata, mas é o seguinte. Traduzindo isso aí em miúdos, tá certo? Existem hoje em dia, para baratear o custo, muitos estantes, muitos pedestais de microfone que são de plástico, totalmente de plástico. Só que esses de plástico, eles transmitem vibrações as mais diversas. A gente não percebe muitas vezes, mas o tempo todo a gente está submetido
a vibrações do trânsito que passa lá fora. Passa um caminhão, treme tudo. Essa tremedeira, ela é transmitida via a estrutura das paredes, via a estrutura do prédio. Então, isso é um tipo inclusive, de isolamento que é muito difícil de se fazer. É o vazamento estrutural. Né, em termos de, voltando lá para aquela aula de acústica que eu falei para vocês, que a gente falou sobre estúdios. Então, quanto mais você tiver um pedestal pesado, menos vibrações indesejáveis você vai ter. Algumas dessas vibrações você só descobre na hora de fazer a mixagem. Essas que eu estou me referindo que são tremedeiras indesejáveis, digamos assim. Né? E você precisa, para um estúdio, para uma gravação, você não pode usar pedestais de plástico. Até porque ele também bateu e caiu. Então é um perigo danado. Você comprou um microfone caro, R$2.000 no microfone, com muito esforço, para depois derrubar porque não quis pagar um pouquinho mais num pedestal com pé de metal, por exemplo. Né? Não faz sentido. E a aranha, ou shock mount, é aquilo que segura o microfone. Né, que é com um material elástico. Ele evita o contato direto com os suportes, isolando de choques mecânicos. Né, então, a aranha é aquilo que é onde a gente coloca precisamente o microfone, tá certo? Agora, a gente vai conversar sobre técnicas básicas de posicionamento dos microfones.